Oi turma, tudo bom com vocês? Bom, eu vou retomar um pouquinho da videoaula passada. Espero que vocês tenham assistido para a gente poder avançar. A gente está falando sobre o processo de independência dos Estados Unidos e a gente viu na videoaula passada que as 13 colônias que ficavam bem no litoral leste da América do Norte lá se desenvolveram de formas diferentes. As colônias do centro e do norte tinham uma característica, as colônias do sul tinham outra característica. Essas aqui, as colônias do sul, interessavam para a Inglaterra. Interessavam para a Inglaterra porque aqui dava de produzir o tabaco e o algodão, que não tem na Europa, ou tem menos na Europa. De certo modo, o que é produzido aqui, o tabaco e o algodão, interessava. Então, o pacto colonial era mais apertado. A Inglaterra controlava mais as colônias do sul, das 13 colônias, obrigando que eles fizessem comércio só com ela. O comércio era feito desse jeito. Só podia comprar e vender para a Inglaterra, né, em função do pacto colonial. Já as colônias do norte e do centro do norte não tinha nada que interessasse para a Inglaterra, a ponto de ela ter um pacto colonial muito apertado. Então ela deixou essas colônias do norte, as colônias do norte se desenvolverem sem muito controle, e eles acabaram desenvolvendo um comércio triangular com a África, que nós também falamos na aula passada. Olha lá, deixa eu apagar. Aqui, ó, as colônias do norte faziam comércio com a África e com as Antilhas, né? Elas compravam das Antilhas o melaço da cana, transformavam o melaço da cana em rum, trocavam o rum por escravos e vendiam nas Antilhas esses escravos. Esse comércio triangular, ele era feito sem a fiscalização da Inglaterra, da metrópole. A metrópole deixou lá as colônias do norte se desenvolverem, fazendo esse comércio, e não percebeu o que estava acontecendo, foi deixando, porque não tinha nada que interessasse para ela nesse espaço aqui nas colônias do norte, né? Só que os colonos do norte avançavam sobre as florestas de onde hoje é o Canadá, que era uma colônia francesa. Isso acabou criando um conflito. Esse conflito já existia na Europa, ele vai vir também para a América, um conflito entre a Inglaterra e a França, e Estados Unidos e Canadá. Inglaterra e Estados Unidos versus França e Canadá, a Guerra dos 7 Anos, por conta dessa entrada dos colonos ingleses, dos colonos norte-americanos, para as florestas do Canadá em busca de madeira por conta do comércio triangular, da construção de navios e pele de urso, para caçar os ursos. Por conta disso, acabaram surgindo conflitos ali e uma guerra, a chamada Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra vai vencer essa guerra e vai tomar, inclusive, o Canadá da França. Mas, quando os ingleses vieram para cá, nessa Guerra dos 7 Anos, vieram para a América do Norte para ajudar os colonos dos Estados Unidos a vencerem a guerra, eles perceberam quanto essas colônias do norte, elas tinham enriquecido sem eles se darem conta. Opa, mas isso aqui é meu. Como assim eu não ganhei nada com isso? A Inglaterra pensava, né? O rei inglês pensava. Então, eu devia ter prestado mais atenção. Eu deixei com que as colônias do norte fossem se desenvolvendo, não prestei atenção, e ele começa a fazer uma série de leis restritivas, leis que apertavam o pacto colonial, que obrigavam a fazer comércio somente com a Inglaterra. Por exemplo, a lei do açúcar, que não se refere só ao açúcar, tá? Café ou qualquer derivado do açúcar, melaço, obrigava os colonos do norte a comprar melaço somente das Antilhas inglesas, aqui, ó, aqui das Antilhas inglesas, aqui tinha os holandeses, tinha outros países, os próprios espanhóis, mas aí ele obrigava
com a lei do açúcar, obrigava a comprar somente das Antilhas Inglesas, já era uma restrição, né? O melaço holandês, o melaço espanhol era mais barato do que o inglês, mas agora os colonos do norte não podem mais comprar o melaço de outras ilhas, eles têm que comprar das Antilhas Inglesas, que era mais caro, consequentemente o rum vai ser mais caro e mais difícil de trocar depois pelos escravos, né? Então, a lei do açúcar, a lei do selo. O selo era assim, quer ver? Ó, qualquer jornal, qualquer livro, correspondência, qualquer coisa que circulava na colônia, tinha que ter um selo da coroa britânica. Tinha que pagar por esse selo. Era um jeito de ganhar um dinheiro desses colonos da América do Norte. Tá vendo como a Inglaterra está tirando uma grana deles? Ó, só pode fazer comércio com as Antilhas Inglesas e só com a Inglaterra. Só tem que ter um selo inglês, que é vendido pela Inglaterra. E a lei do chá, também o chá só podia ser comercializado com a Inglaterra. Os norte-americanos não podiam comprar chá de outros lugares, nem vender chá para outros lugares. Todo o comércio de chá, que faz parte da cultura inglesa, tinha que ser feito com a metrópole. Então, vendo como a metrópole, a Inglaterra, percebeu na guerra dos 7 anos, quando ela veio para cá para ajudar a vencer os colônios do Canadá, né? Quando ela veio para cá, ela percebeu quanto o centro e o norte tinham enriquecido e vai apertar o pacto colonial. Só que esses colonos vão ficar indignados com isso, né? Com essa lei do chá especialmente, e vão armar uma situação. Numa noite específica, eles vão se vestir de índios. Tinha um navio inglês cheio de chá, por conta da lei do chá, né, que era obrigado a comprar dos ingleses. Chega uma embarcação cheia de chá para vender na colônia. Os colonos norte-americanos se vestiram de índio para fazer de conta que não eram eles, né? Até parece que era possível, né, gente? Um monte de branco vestido de índio. Se vestiram de índio, invadiram o barco, jogaram toda a carga fora. É chamada de festa de chá de Boston, essa situação, essa cena. A metrópole, é óbvio, ficou indignada com a situação e vai abaixar uma coisa chamada de leis intoleráveis. Aqui apertou de vez, tá? É do tipo assim, ó, nós não vamos brincar com vocês. Leis intoleráveis. Intoleráveis para os colonos, óbvio, né? O que dizia essas leis intoleráveis? O fechamento do porto de Boston, até que o povo de Boston pagasse pelo valor da carga que foi desperdiçada, foi jogada fora, o porto estaria fechado. Opa, isso já limita o comércio local, né? Então a própria burguesia local já tem um prejuízo por conta disso. A ocupação de Massachusetts pelo exército inglês, que é bem no norte das 13 colônias, bem lá em cima das 13 colônias, e é um dos pontos de maior resistência a essas leis que estão sendo criadas, lei do açúcar, lei do selo, né, lei do chá, e o julgamento dos rebeldes. Então percebam como a Inglaterra reage ao ver que as 13 colônias, o centro e o norte, tinham enriquecido. A Inglaterra reage criando uma série de restrições e impostos para apertar o pacto colonial. Mas é aquela história, gente. Uma pessoa que vive muito livre, né, muito cheia de liberdade, quando alguém tenta dar o limite para ela, é difícil, a pessoa não vai conseguir, não vai aceitar esse limite, né? Esses colonos, né, do norte, do centro do norte, vão se reunir, os donos de terra, né, os empresários mais importantes, vão começar a se reunir na Filadélfia, vão inclusive fazer um primeiro congresso da Filadélfia, onde eles vão reagir a essas leis intoleráveis. A coroa britânica também reage, manda fechar o galpão onde ficavam as armas, prender os caras, e no segundo congresso da Filadélfia, então, eles decidem fazer a independência dos Estados Unidos. Eles declaram que os Estados Unidos passam a ser um país separado da Inglaterra. Isso é a primeira vez que acontece na história. Isso foi em 4 de julho de 1776. É a primeira vez na história que uma colônia se separa da metrópole, faz a sua independência, se declara independente. É óbvio que a Inglaterra não aceitou,
Primeiro porque tinha as colônias do sul, que ela fazia comércio e dependia do algodão e do tabaco que vinha de lá, com preço baixo, porque ela que controla, é dela. Segundo, porque agora tem as colônias do norte que ela viu que enriqueceu. A Inglaterra não vai perder uma colônia que enriqueceu. E não vai aceitar, vai ter uma série de batalhas, uma série de conflitos, de guerra mesmo, pela defesa da independência do ponto de vista dos norte-americanos e do ponto de vista britânico para não perder essa colônia. Com o tempo, os colonos norte-americanos ganharam a ajuda da Holanda. Os holandeses se vingaram da Inglaterra. Não sei se vocês lembram que a gente estudou o Cromwell, o ato de navegação, do Oliver Cromwell, quando ele fez aquela história do ato de navegação, que só navios ingleses podiam entrar e sair dos portos ingleses. Ali ele estava tirando da jogada os holandeses. Quem dominava o comércio mundial eram os holandeses. Quando o Oliver Cromwell fez isso, ele tirou os holandeses da jogada e os ingleses passaram a dominar o comércio mundial. Então a Holanda, a se vingar da Inglaterra, vai ajudar os Estados Unidos. E, além da Holanda, a França. A França, que perdeu a Guerra dos 7 Anos e perdeu o Canadá, para se vingar da Inglaterra, também vai ajudar os colonos dos Estados Unidos a fazer a guerra pela independência. Então, acabou ficando os colonos norte-americanos, mais os holandeses, mais os franceses, contra a Inglaterra. A Inglaterra acaba perdendo essa guerra e daí, em 1783, ela aceita a independência dos Estados Unidos, virou um país. E a construção desse país, aqui nessa tela mostra bem a construção dessa bandeira, né? Bem como se eles estivessem construindo, ao construir a bandeira, estão construindo esse país. É basicamente um país construído por homens donos de terra, tanto do sul quanto do norte, do centro, são grandes proprietários, ou agrícolas, ou empresários do norte, ou católicos do sul, ou puritanos do norte, estão construindo esse país. Aqui mostra bem essa coisa da construção da bandeira, né? Essa é a primeira bandeira dos Estados Unidos. Na verdade, não é bem a primeira, tá? A primeira bandeira dos Estados Unidos era parecida com essa. Tem 13 faixas representando as 13 colônias. E aqui tinha um símbolo britânico. Mas daí eles perceberam que a gente ficou independente da Inglaterra e usa um símbolo britânico. Então, 1 ano e 6 meses depois, mais ou menos, da declaração da independência, eles trocaram para esse símbolo aqui que tem 13 estrelas. Então, depois de 1 ano e 6 meses, foi adotada essa bandeira, como a primeira bandeira norte-americana dos Estados Unidos, né? Que depois ela vai mudando aos poucos, porque outros estados foram entrando. Né? Na medida que os Estados Unidos foi avançando para o oeste, foi tomando terra da Espanha, tomando terras que não eram ocupadas por ninguém, ou para o norte, foram ocupando outros territórios, começou a entrar muita estrela, né? Chegou uma hora que era tanta estrela que virou um problema, eles acabaram alterando o desenho dessa bandeira. Mas, a princípio, a bandeira norte-americana tem esse sentido, são as 13 colônias representadas nas faixas e representadas nessa estrela. Né? Aqui é como se eles estivessem apresentando para eles. Né? Olha, uma coisa bem subserviente, né? De que os homens fazem enquanto as mulheres estão costurando a bandeira que vai representar o país, daquilo que os homens lutaram. Então aqui elas estão apresentando, a bandeira está pronta. Né? Somos independentes e temos uma bandeira. Aqui aparece a Declaração de Independência, né? Aqui está o documento oficial da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, o Adam, vendo o rascunho, revendo essa Declaração da Independência. E é interessante porque a Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela diz o seguinte, quer ver? Que todos os homens são iguais e com direitos inalienáveis, que ninguém pode mexer. Todos os homens têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Vocês lembram de alguém que fala isso?
Conseguem lembrar de alguém que falava sobre isso? Que cabe ao Estado, estabelecido por um contrato social, garantir a vida, a liberdade e a felicidade do seu povo? Para aqueles que têm boa memória, a Constituição norte-americana foi basicamente feita a partir das ideias do John Locke. O Locke dizia que o Estado deve proteger a propriedade privada, garantir a felicidade e a vida das pessoas. Garantir a vida, garantir a propriedade privada, também da população. E quando eles colocam que todos os homens são iguais, notem que excluem as mulheres, excluem os africanos, escravizados, que continua, a escravidão continua, não teve uma libertação dos escravos, excluem também os indígenas. Aliás, aqui começa a grande perseguição aos indígenas norte-americanos, que a Inglaterra, de certo modo, não que ela protegia, mas por conta de uma questão religiosa, acabava censurando essa perseguição. Aqui não, em busca do ouro, eles vão começar uma marcha para o oeste, para o interior, atrás do ouro, e daí eles vão dizimando as culturas indígenas, depois que viram o país, Então, ainda que a declaração de direito, baseada em princípios iluministas, baseado nos princípios do John Locke, de contrato social, de que o Estado tem que proteger a propriedade privada, garantir a felicidade, a vida dos homens que são iguais, e isso é um direito inalienável que ninguém pode mexer, é muito restrito o número de pessoas que são consideradas cidadãs norte-americanas nesse período. Indígenas, africanos, mulheres, analfabetos, não podiam votar. Inclusive, eles tinham estratégias ótimas para impedir que as pessoas comuns, as pessoas com menos posses, votassem. Por exemplo, no dia da votação, se eles não queriam, aparecia um negro para votar, por exemplo, um negro livre, que fosse alfabetizado. Então, ele tinha que provar que ele era alfabetizado para poder votar. E eles perguntavam para ele, então, qual é o segundo artigo da Declaração dos Direitos, ou da Constituição? Uma coisa é tu saber ler e escrever, outra coisa é tu decorar o segundo artigo. Como ele não sabia, não pode votar. Isso para excluir essa população que era marginalizada, os negros, os pobres, que não podiam votar mesmo sendo alfabetizados. No Brasil não era muito diferente, Se a gente for pensar na República do Café com Leite, o voto para maiores de 21 anos, lembra da Constituição de 1891? Voto para homens com mais de 21 anos e alfabetizados. Talvez no Brasil o número de votantes fosse menor ainda, porque era raro, muito mais raro, o acesso à escola. Bom, mas de qualquer forma, essa independência, que foi feita em 1776, é óbvio que vocês não precisam gravar essa data, ela antecede um movimento de independência que vem em seguida. No começo do século XIX, começa um processo de independência de todo o restante da América. 1822, o Brasil. Seguindo o exemplo norte-americano, o Brasil vai declarar a sua independência com relação a Portugal, num contexto diferente. A gente não teve essa coisa de leis intoleráveis, leis do açúcar, lei do chá, lei do selo, um contexto completamente diferente, mas que também é uma colônia querendo se livrar de uma metrópole, assim como foi a Argentina, México, Chile, Peru, Venezuela. Esses lugares foram fazendo a independência basicamente na mesma época, no começo do século XIX, influenciados também pela independência dos Estados Unidos. É basicamente aquilo, se eles conseguiram, a gente também consegue. Agora tem uma diferença, e daí eu volto para a primeira pergunta da aula passada. E se a gente fosse colonizado pelos americanos? Pelos ingleses, desculpa. Se a gente fosse colonizado pelos ingleses? Os Estados Unidos, as colônias do norte e do centro, acabaram enriquecendo sem o controle da metrópole. Aqui não teria isso.
né? Porque aqui no Brasil daria de implantar coisas que não tem na Europa. Então o controle da metrópole seria intenso, seria um pacto colonial muito apertado. O Brasil seria muito vigiado, muito controlado, assim como foi com Portugal, né? Porque poderia dar para explorar no Brasil muitas coisas que não tem na Europa. E se não tem na Europa, o valor é alto. Então tem lucro para a metrópole. Então, talvez a gente falasse inglês, é isso que a gente estava conversando no Hangout. A gente poderia falar inglês, seria mais fácil, não precisaria aprender o inglês, que é uma língua universal. Mas talvez a gente fosse, não tivesse feito a independência em 1822. Talvez fosse depois. Talvez eles explorassem a gente por mais tempo. Talvez a gente tivesse uma cultura um pouco diferente, mas fosse por mais tempo explorado e fosse colônia durante um período maior. Não dá para saber. Okay? O fato é que esse momento marca a independência dos Estados Unidos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, galera, volta na aula passada, assiste de novo. A aula passada estava falando do processo de colonização dos Estados Unidos. Como que foi o processo de colonização do norte, do centro-norte, do sul. O centro-norte tem uma característica, o sul tem outra. Para cá vem católicos, para cá vem puritanos, que não se incomodam com o lucro, né? Que são calvinistas. Então, tem uma outra moral do trabalho. Aqui não, aqui o dinheiro parece que tem uma culpa, né? Os católicos têm uma coisa, uma culpa com o dinheiro, parece um pecado capital. Aqui vão ser grandes propriedades rurais, os latifúndios que plantavam tabaco e algodão. Aqui vão ser pequenas propriedades. Aqui vai ter mão de obra escrava, aqui mão de obra livre. Então, na aula passada, vocês podem rever o processo de colonização dos Estados Unidos. Nessa aula, o objetivo era vocês entenderem por que eles fizeram a independência. Então, a chave é a Guerra dos 7 Anos. Quando eles vêm para cá na Guerra dos 7 Anos e percebem o quanto eles enriqueceram, eles tentam apertar o pacto colonial, os colonos não aceitam, né, as leis que estavam sendo impostas, do açúcar, do selo, do chá, intolerável, etc., várias outras leis, de imposição britânica, se reúnem e fazem a independência com uma guerra que começa em 1776. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Depois, quando eu for encaminhar a videoaula, eu encaminho também a atividade que vocês têm que fazer. Tenham todos uma boa semana. A gente se vê na próxima. Abraço!